hoje nós começamos aqui com o capítulo 11, é o nosso último capítulo, né? Até porque de fato é a nossa última aula formal, né? Assim, último dia que vocês têm leitura para fazer, porque semana que vem nós temos feriado e na outra semana é a semana de apresentação dos trabalhos. Tá? Então eu me assustei hoje de manhã quando eu vi que tinha um monte de gente que não estava com o nome em equipe, não sei se vocês já resolveram isso, senão o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, eu vou usar essa primeira metade da aula até o intervalo para a gente discutir o capítulo 11, e a segunda metade já vai ficar para a coordenação dos grupos, aqueles grupos que já estão montadinhos, tudo de qualquer forma para coordenar, para pensar em enredo. Vamos discutir, vou usar o comecinho ali da aula depois do intervalo para falar de alguns dos problemas que eu vejo nos semestres anteriores aí, né? Mas para tentar reduzir a chance de vocês cometerem os mesmos erros e espero que consigam seguramente aí obter os mesmos acertos, né? Mas nós começamos agora então com esse capítulo 11, mercados de informação. Nós já discutimos um pouco esse tópico, porque a gente já começou a falar aqui que, aliás, como aparece já na primeira frase, naquela epígrafe do capítulo aqui, bens de informação são caros de produzir, mas baratos de reproduzir. Né? E toda vez que tem esse tipo de situação, que algo é caro para produzir, note o produzir aqui no caso de bens de informação, muitas vezes pode até confunde o termo produzir com o termo desenvolver. Né? Porque se for software, é desenvolvimento. Se for um filme, não fala desenvolver um filme, né, mas enfim, note que a gente tem a produção da primeira cópia, mas depois que a gente gerou uma primeira cópia, a partir dali a gente tem custos muito baixos, né? Daí para dizer que praticamente a gente já não tem custo nenhum para produzir outras cópias. É claro que se a gente for ser rigoroso, sempre tem algum custo. Tá? A Microsoft, para gerar a permissão para alguém utilizar o Office, ela vai precisar incluir lá no banco de dados dela uma informação de que aquela pessoa pagou aquele produto no cartão de crédito, ela vai precisar verificar se de fato isso aí foi feito, ela tem que manter esses dados lá guardados durante o período que a pessoa tem direito à licença, né? Então ela tem, dá para dizer que tem algum custo? Tem. Mas gente, é o custo de uma entrada de um registro num banco de dados com milhões de registros, é praticamente nada. Ela não tem custo nenhum de produzir essa nova cópia, né, que vai ser entregue para que essa pessoa possa utilizar. Até alguns anos atrás, até muitos anos atrás, talvez até a década de 90, comecinho da década de 90, quando nós ainda não estávamos com os nossos computadores todos integrados em rede, a gente até podia dizer que existia um custo ainda um pouquinho maior, por exemplo, de gerar uma nova cópia de software, porque ele vinha numa caixinha. Tá? Não sei se alguém de vocês já viu uma caixinha do Windows. Já viram isso? Vocês foram visitar o museu lá do professor Penisson, lá na sede Neuville lá, provavelmente ele vai mostrar software em caixinha. E o curioso é que houve uma época, inclusive, ele vinha, a caixinha vinha vinha antes com disquetes, né, depois vinha com CDs, depois vinha com DVDs. Pô, depois do DVD daí a gente já não precisou mais software vindo em mídia física, porque começou a ficar mais rápido transferir pela rede do que entregar. Antes até a gente tinha, vamos dizer, na década de 90 você já tinha conectividade, né? As pessoas já estavam conectadas à internet, por exemplo, eu me conectei à internet no começo dos anos 90, acho que 92, 93 era assim, onde eu estava começando a utilizar o navegador já, navegador gráfico, né? Porque antes disso tinha tela preta também para a internet, né? Mas a gente fazia isso com uma velocidade muito baixa de transferência de dados, o que tornava inviável transferir software, ainda mais software pesado, por meio da rede. Então, de fato, esse era um motivo técnico para você ter o software vendido em caixinhas. Tinha outros motivos técnicos. Por exemplo, para nós hoje, nós estamos muito acostumados com software, com música, com vídeo, sendo entregue, né, como um arquivo lá e diz, é só isso mesmo, que ali está tudo que você precisa. Né? Mas lá no início, a caixinha também representava, dava para a pessoa aquela sensação, comprei alguma coisa. Né? Então, vinha em caixinha. Mas mesmo aquela caixinha, se a gente for pensar, vai lá, era uma caixinha de papelão com um CD dentro. Né? Se for pensar a caixinha, o CD, talvez um livretinho, um manualzinho, se isso aí custasse R$15, sei lá, o preço de hoje, né? Talvez um pouco mais, às vezes vinha manual, o Windows vinha com manual, tinha manual em papel. Esse vocês encontram na biblioteca ainda, se for procurar, acho que encontram, não sei se eles deixam isso aí disponível, porque hoje não serve mais para nada, a não ser por curiosidade histórica. Né? Se você for procurar lá o manual do Windows 3.11, por exemplo, que foi uma versão lá da década de 90, ele era umas 300, 400 páginas. Né? Seguramente um manual do Windows hoje também teria pelo menos umas 300, 400 páginas. Né?
é que hoje a gente não pensa mais nele como manual, a gente pensa como, você tem uma dúvida, você vai lá e entra num fórum, né? Então ele foi substituído por outros meios. Mas então, vai lá, então tinha esse livretinho, esse livretinho também talvez custasse, o físico, ele custasse mais uns R$50. Então por uns R$80, digamos assim, você podia cobrir a parte física, e daí ele vendia por 500, né? Porque de fato, a maior parte do custo para produtos de informação não é na geração da nova cópia. A nova cópia custa zero, no limite custa zero, né? Ou custa muito pouco. O problema é que existe um custo enorme para produzir aquela primeira cópia, né? Então esse capítulo todo aqui é sobre essa discussão aí de, né, enfim, por que então, né, nesses casos em que não existe custo de reprodução ou o custo de reprodução é muito baixo, por que e de que formas que a forma de comercializar esses produtos é diferente, tá? Esse capítulo, ele foi um dos capítulos que eu incluí na versão do livro de 2003. Lembra disso? Esse livro teve 2 edições impressas. Acho que tem as 2 aí na biblioteca, tá? A de 2000 não tinha esse capítulo, que aqui ele está chamando de capítulo 11, nem qual era a numeração dos capítulos na época, isso mudou um pouquinho, mas não tinha esse capítulo de mercado de informação. Porque esse capítulo aqui eu escrevi especialmente depois de ter passado um ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ter contato, inclusive, com os autores de um livro que eu coloquei um link aqui embaixo. Acho que tem aqui um link o link aqui pro livro do Shapiro e do Varia, tá? O professor Carl Shapiro era professor lá justamente do departamento em que eu estava na universidade, né? E a gente conversou algumas vezes sobre as ideias do livro. Esse livro é fenomenal, tá? Vocês vão ver, nós temos essa cópia eletrônica aí, mas se alguém encontrar um livro desse no sebo, compra. Estou dizendo isso, mas eu tinha a cópia física desse livro e emprestei para um aluno uma vez, não lembro nem para quem foi para poder pedir de volta, né? Mas, então eu não tenho mais a minha cópia física do livro do Shapiro e do Varia, mas esse livro aqui é um bom livro para vocês que estão prestes a entrar de férias, meio talvez sem saber o que fazer em julho, né? Frio, em Curitiba, né? Tá aqui uma bela pedida, pegar esse livro e ler de ponta a ponta, tá? Eu li esse livro lá naquela época e disse, olha, eu já sabia, se os meus alunos talvez, por isso que eu nem posso me entusiasmar demais com a ideia de que alguém de vocês vai ler de ponta a ponta, mas se alguém ler de ponta a ponta, depois me conta, tá? Me pare no corredor no semestre e me diga assim, olha, eu li, professor, tá? Mas como eu já sabia desde a época lá que em 2002 o mundo ainda era menos acelerado, mesmo naquela época eu sabia que muito provavelmente a maior parte dos meus alunos não ia ler o livro inteiro, eu falei, eles vão ler pelo menos um resumo do livro. E o capítulo 11, então, é um resumo desse livro, tá? Eu espero ter trazido para ele as principais ideias desse livro, mas eu garanto que tem muita coisa legal no livro. E eu diria principalmente para aqueles de vocês que percebem que tem um gostinho por essa parte mais da economia dos produtos de informação, alguém que tenha uma veia empresarial aí, pretenda montar uma empresa no futuro, né? E principalmente se for pensar em montar uma empresa no futuro de produtos ligados à informática, portanto produtos de informação, eu diria vale a pena, vocês vão ter um retorno enorme da leitura do livro, porque ele trata no detalhes de coisas que nós vamos falar aqui de uma forma bastante resumida, tá? Na realidade, naquela época, em 2000, não foi naquela época, mas o que motivou o Shapiro era um professor da administração e o Varia era um professor da estatística, né? Da estatística, da economia, acho que da economia. E o que motivou eles a escrever esse livro foi uma consultoria que eles tinham feito para o governo dos Estados Unidos. Eles foram contratados pela Casa Branca para ajudar desculpe, não é pela Casa Branca, acho que foi pelo Congresso norte-americano, para ajudar o Congresso a entender melhor se a Microsoft tinha ou não tinha um monopólio e se ela deveria ou não deveria ter um monopólio. Você sabe, os norte-americanos aí, eles são, nem sei se são mais, mas já foram, digamos assim, o país do capitalismo, né? E é óbvio que para o capitalismo uma ideia importante é a da livre concorrência. Da livre concorrência e de mercados livres, onde os empresários podem atuar, né, o mais livremente possível. Tá? Então eles combatem práticas que são nocivas ao mercado. Eles combatem, por exemplo, a formação de cartel. A formação de cartel é quando você tem
algumas empresas muito poderosas que se associam para sufocar os menores e depois ter lucros ainda maiores. Tá? Então eles regulam, não dá para dizer que eles não regulam o mercado, eles regulam, mas eles não gostam de cartel, eles não gostam de monopólios, né? Pode parecer meio contraintuitivo, você vai dizer assim, poxa, mas um capitalista não gosta de monopólio, o capitalista, o empresário pode gostar de ser o dono do monopólio, mas aqueles que estão tentando estabelecer as regras mais saudáveis para uma economia de mercado, não gostam de monopólio, porque o monopólio também mata a possibilidade da concorrência, mata a possibilidade, diminui muito a possibilidade de que outros venham a competir e, portanto, inclusive trazer alternativas, às vezes melhores até. Né? Então eles estavam com esse problema lá, que a Microsoft já era a dona do principal sistema operacional utilizado na época para microcomputação, né? Ela era a dona do pacote Office, já era talvez a principal ferramenta de produtividade no trabalho de escritório, né, para as pessoas, e ela tinha demonstrado muito rapidamente que o fato dela já ser tão poderosa nesses meios faria com que ela possivelmente continuasse sendo muito poderosa em praticamente qualquer outra coisa que acontecesse na informática no mundo. E o principal exemplo que eles tinham disso era que naquela época, ou um pouco antes, lá por 97, 98, tinha uma empresa chamada Netscape. Já ouviram falar na Netscape? Já? O que a Netscape fazia? Era um browser. Netscape talvez tenha sido o primeiro browser, o primeiro navegador de sucesso, muito parecido com os que a gente tem hoje, tá? Em termos de visuais, pelo menos. É claro que a tecnologia que está por trás talvez fosse bem diferente, mas o que ele se propunha fazer é muito parecido com o que a gente já tem hoje. Então, o Netscape foi um browser revolucionário. Mas o que aconteceu com ele? A Microsoft inclusive entrou tarde na criação de browsers e mesmo na preocupação em desenvolver software para a internet, porque a Microsoft, o negócio deles, lembra que mais ou menos como a Kodak, que o negócio deles era a fotografia tradicional, o negócio da Microsoft era fazer o pacote Office, colocar numa caixinha e vender para as pessoas. A própria lógica de um navegador na internet ia contra a lógica do negócio da Microsoft. O negócio da Microsoft e da Intel era bastante processamento na mão do usuário. Tá? O melhor processador na máquina do usuário e aí o melhor software na máquina do usuário, rodando ali só para ele. Né? A internet, ela de certa forma foi o pêndulo que tinha ido para essa computação pessoal, nesse nível de a gente querer o software todo na nossa máquina e o melhor hardware possível à nossa disposição, quando esse pêndulo começou a voltar na direção da ideia anterior, que era a ideia do mainframe. A ideia do mainframe era um computador muito poderoso em algum lugar e terminais burros na mão das pessoas. Terminais burros significava basicamente um teclado e uma telinha ali para que as pessoas pudessem, para que o usuário pudesse interagir com aquele computador central. Lembra, a internet acabou com isso porque os militares norte-americanos não queriam a ideia do computador central, os russos conseguiram chegar lá com drone, nos dias de hoje, que chegar lá com o russo, não, o ucraniano, chegar lá com um dronezinho e explodir tudo, né? Então, por isso que eles queriam, os militares já desde a década de 60 queriam uma computação mais descentralizada e a internet acabou sendo a expressão disso, dessa computação mais descentralizada. A computação mais descentralizada levava a uma necessidade maior de eu ter poder computacional diretamente na mão do usuário, na máquina do usuário. Mas aí, depois de um tempo, na década de 90, a internet já estava indo de novo, o pêndulo estava voltando, porque o browser, a ideia de um browser, do navegador, era permitir que você tivesse pouca transmissão de dados entre o usuário e um servidor mais centralizado. O servidor não era um servidor único, mas assim, um servidor que estava lá disponível para vários usuários, né? E aí o processamento acontecendo lá no servidor e só devolvendo para o cliente, para o usuário, telas. Então era mais rápido, a ideia era processa de uma forma centralizada e devolve telas, ou seja, pouco processamento na mão do usuário final. Nós voltamos a uma ideia parecida com a ideia do mainframe. Tá? Vocês veem como essas coisas são pendulares? Mais recentemente, agora quando a gente voltou de novo no telefone celular, a gente voltou a ter o app, a gente voltou a precisar de processamento mais forte local, né? Porque a gente precisa rodar esse aplicativo aqui, não está simplesmente rodando isso remotamente e mandando só telinha para a gente. Tá? Mas enfim, tudo isso aqui para tentar explicar o que o Netscape estava fazendo. A Netscape estava fazendo o pêndulo na direção contrária à lógica da Microsoft, porque ela estava dizendo, vem cá, se a gente começasse, se o mundo gostar dessa brincadeira de usar um navegador, talvez ele nem precise mais editar texto, né, na nossa própria máquina.
a gente digita aqui o que a gente vai digitando, para transmitir texto é pouca informação para transmitir, isso aí é transmitido lá para o servidor, e lá no servidor eu tenho aí um editor de texto que está lá disponível para todo mundo. Né? Não preciso mais ter a Microsoft deve ter olhado para isso mais ou menos como a Kodak olhou para a fotografia digital. Falou, isso aí vai acabar com a minha possibilidade de vender pacotinho Office. Ninguém mais vai precisar comprar um Office, porque todo mundo vai poder usar não existe ainda, mas um Google Docs, por exemplo. Tá? É provável que na geração de vocês tem muita gente que só use Google Docs, não use o Word. Porque o Word continua dentro daquela lógica. Não, uma lógica, não é uma propriedade tua, mas você tem que licenciar aquilo ali, você vai pagar por aquilo, né? E aí o Netscape meio que ameaçava isso. Como a Microsoft não quis se entusiasmar demais com a internet, ela achou que se ela criasse um navegador, ela estaria indo numa direção contrária ao interesse dela mesma. Né? As pessoas iam começar a demandar, eu quero o meu Office lá no servidor, eu quero a minha planilha eletrônica no servidor e assim por diante. A Microsoft achou que isso não era um bom negócio para ela e foi congelando, foi, digamos, deixando isso aí num segundo plano. Mas o Netscape chegou lá e fez isso. E assustou a Microsoft, porque obviamente o mundo inteiro gostou da brincadeira. Tá? De poder estar conectado, de poder ter um servidor onde as coisas aconteciam lá em vez de acontecer na tua máquina. Mas a Microsoft, apesar de ter começado muito atrasada, ela em 1 ou 2 anos, ela deu um tapinha no Netscape para fora do mercado. Como que ela fez isso? Ela simplesmente passou a colocar na instalação do Windows, ela já colocava automaticamente um botãozinho na época era para o Internet Explorer. E o simples fato de ela ter colocado o Internet Explorer direto lá significou que todas as pessoas que começaram a comprar computadores novos, às vezes com o Windows já instalado, ou instalar o Windows no computador sem sistema operacional, quando já tinha lá o Internet Explorer que tinha aparecido lá miraculosamente sem esforço nenhum, eles diziam, isso aqui tá bom, não preciso correr atrás do Netscape. Naquela época eu precisava entrar no site da Netscape, lembra que isso aqui era antes de existir Google, tá? Então, para alguém entrar no site da Netscape, ele tinha que saber que existia uma empresa com o nome Netscape, digitar lá netscape.com, entrar naquele site para daí fazer o download. Era basicamente como fazer o download e instalação de qualquer aplicativo, mas embora pareça ser um esforço pequeno, multiplicado por 7, 8 bilhões de terráqueos, é um esforço grande, né? Muita gente não consegue instalar um software mesmo hoje, né? Imagine há 30 anos. Tem umas empresas têm uns contratos para ser padrão, por exemplo, a Google ela tem um contrato bilionário com a Apple para o seu buscador padrão no iOS. Hoje eles têm uma série esses contratos envolvendo produtos de informação são todos muito... Vocês estavam meio indignados lá com o fato de eu ter contado daquela história que eu contei para vocês, que cabe muito na aula de hoje, tá? da IBM, que fez a mesma impressora para vender para o mercado corporativo por um preço, para o mercado doméstico por outro. A empresa de lente de contato lá que fazia a mesma lente, mas vendia quem queria uma lente mais barata, ele dizia que só dava para usar por um dia, e quem queria, não é que queria pagar mais caro, quem queria a comodidade de ter uma lente de contato que pudesse ser usada por uma semana, ele dizia que aquela lente era para uma semana, né? E as escolas estavam vendendo o meu produto na cara do freguês, né? Se vocês já estavam incomodados com aquilo, é provável que a gente também ficasse incomodados com a forma como as empresas negociam software. Por exemplo, a Microsoft, ela negocia com os fabricantes de computador, quando ela vai negociar, você quer comprar o Windows para já vir instalado na sua máquina, você pode fazer isso. Daí tinha empresa que dizia assim, eu quero 1000. A Microsoft disse assim, não. Você está fabricando 1 milhão de computadores, eu te vendo 1 milhão, ou 0. Ou você põe, eu falo, está forçando, você vai ter que botar o Windows, se quiser vender algum micro com Windows, você vai ter que vender todos os seus micros com Windows. Eu não sei, não é venda casada porque não era a Microsoft que vendia o computador, tá? Mas ela dizia, ela não vendia licenças de acordo com o número de licenças que você queria comprar. Ela vendia licenças de acordo com o número de computadores que você estava produzindo. Dessa forma, ela acabava fazendo com que muitas empresas decidissem aceitar os termos da Microsoft e aí vender todos os seus computadores com Windows. O que talvez para o consumidor não fosse a coisa mais interessante do mundo, porque às vezes talvez tivesse um consumidor que nem queria o computador com Windows. Vamos pensar que ele fosse um cara da engenharia de computação, que ele queria ficar testando o sistema operacional que ele mesmo estava desenvolvendo ali. A máquina ele só precisava do hardware, ele não queria software. Tá? Mas ainda assim, tá? De novo, é ético ou não é? Acho que tem um debate aí que pode ser feito. Tá? É legal, ou pelo menos era legal. O que não foi legal
ou melhor, o que foi discutido lá no Congresso quando o Shapiro e o Warren estavam dando consultoria lá para o Congresso norte-americano, o que eles estavam sugerindo é que não devesse ser considerado legal essa extensão do eu te vendo um produto, o outro já vai junto, tá? Pelo menos em algum grau. Eles inclusive sugeriram, para ser bem sincero, eu não sei se eles sugeriram isso, mas a discussão que acontecia na época lá era até se a Microsoft, já sendo a empresa que fazia o pacote de produtividade, lá, o Office, mais usado no mercado, e sendo a empresa que tinha um sistema operacional mais usado no mercado, se não seria necessário separar essas duas empresas. O Poder Judiciário dos Estados Unidos ameaçou a Microsoft várias vezes, né, de dizer, olha, vocês vão ter que vender uma parte do negócio de vocês aí, porque o que vocês estão fazendo é mais ou menos como o CAD aqui no Brasil, sabe, aquele órgão que fica avaliando se uma empresa não está tendo um domínio do mercado. O CAD é principalmente quando você vai comprar uma outra empresa, ele diz assim, não, se você comprar aquela empresa você vai ficar muito forte, vai ser prejudicial aos seus clientes, né? Então o CAD fica monitorando isso. Lá o judiciário estava avaliando, inclusive ameaçando separar a empresa Microsoft numa empresa de sistema operacional e numa outra empresa de aplicativos. Isso nunca aconteceu, eles estão até hoje, mas a Microsoft foi pressionada e ela teve que assinar alguns ajustes de conduta, alguma coisa assim, dizendo que ela não ia pegar tão pesado nas estratégias comerciais dela em função disso, porque se ela fizesse isso, a justiça eventualmente poderia obrigá-la a vender uma parte do negócio dela, né? Então, e tudo isso acontece por quê? Porque o que torna esse tipo de estratégia mais possível para as empresas é justamente esse fato de que depois que você já desenvolveu, para a Microsoft, depois que ela já desenvolveu aquele software, ela pode usar a estratégia que ela quiser, inclusive aquelas estratégias que em outros mercados são configuradas como tentativa de dumping. Dumping é você vender abaixo do preço de custo por um tempo, para que os seus concorrentes não consigam, concorrentes economicamente mais fracos não consigam se manter no mercado, e a hora que eles quebram, aí você põe o teu preço lá em cima de novo e recupera tudo que você perdeu, tá? É uma prática comercial antiética e ilegal nesse caso, né? Então, nota que é difícil a gente caracterizar na área de informática, é até difícil de caracterizar o dumping, porque a Microsoft, por exemplo, se ela quiser vender o Office por R$500, ela vende e tem lucro. Se ela quiser vender por R$100, ela vende e tem lucro. Se ela quiser dar o software para a gente, né, ainda assim é difícil você caracterizar dumping de uma forma mais formal. É claro que as mesmas decisões judiciais sempre envolvem né, algum nível de subjetividade, mas sempre dá para dizer assim, se o concorrente lá alegar, vocês estão dando software de graça para eu quebrar e depois vocês vão vender de novo, ele diz, eu não sei qual vai ser. Podia dizer assim, eu não sei qual vai ser a minha estratégia no futuro. Nesse momento eu acho que a melhor estratégia é dar esse software. Para que todo mundo diz, lá na frente eu resolver vender de novo, eu até posso, né? Mas, notem, eu não caracteriza dumping porque eu não estou, ao dar produto, eu não estou entregando por um custo menor do que o custo de produzi-lo. Eu não gasto nada para produzir. Diga. Quem? Amazon. Percebem que é difícil da gente caracterizar o tal do dumping. Assim, qualquer pessoa, né, minimamente inteligente percebe, opa, e tem uma estratégia de dumping meio camuflado. Mas é difícil você caracterizar na prática, porque eles podem sempre alegar, mas por que vocês estão achando que eu estou fazendo dumping? Eu vendia por 90, agora eu estou vendendo por R$10, mas eu estou vendendo por R$10 não me custa nada, né? Então eu posso vender por R$10 e eu estou tendo lucro. Não é dumping não, tá? Mas a gente sabe que em muitos casos, de fato, existe uma estratégia de lá na frente cobrar mais caro. Eu diria que não é nem a ideia dele, eu acho que tem um pouco de, sem dúvida nenhuma, essas livrarias eletrônicas já quebraram muitas livrarias físicas, né? Eu não sei se foi só elas que quebraram, não vamos ser também, assim, tão, não sei se injustos, mas não vamos considerar que é só isso que quebra a livraria física. O que quebrou muitas livrarias físicas é que aquele negócio, o negócio tradicional de livros, pelo menos em parte deixou de fazer sentido, né? Tem uma outra forma de vender livros eletrônicos que é mais barato, que é mais
mais fácil, mais conveniente. A pessoa compra, eu não precisa sair de casa para comprar o livro, ela compra e já tem o livro imediatamente nas mãos, né? Então tem uma série de outros aspectos aí que não vamos também colocar toda a culpa na Amazon ou no negócio digital. Mas sem dúvida nenhuma, né? Notem que eles têm muita margem de manobra para definir sua estratégia. E o que eu quero que vocês pensem, é por isso que eu digo que esse livro é uma ótima, o capítulo vocês já leram, que é um resumo, mas o livro é uma ótima leitura, assim, porque ele vai no detalhe em muitos desses aspectos. O que eu quero que vocês vejam é o quanto existe de espaço para se pensar formas criativas e diferentes de vender produtos de informação. E o quanto, inclusive, essas formas criativas de vender produtos de informação, porque a gente não tem custo de reprodução, custo de gerar uma nova cópia, o quanto elas começam a ser úteis, inclusive para itens físicos. Eu mencionei aí para ser bem sincero, não lembro se isso aí está no texto, mas seguramente eu falei na aula, porque vocês viram, eu gerei aquele. Vocês viram como a IA está ficando forte, né? Vocês assistiram o videozinho? Gente, voz de IA, lendo um livro em português, até 2 semanas atrás ele só fazia esse podcastzinho em inglês. Ele lia em português e foi fazer um podcast em inglês. Agora já liberaram vamos dizer, o áudio em português ali também. Mas eu ouvindo aquilo ali de novo, eu lembrei, ele mencionou, então seguramente eu falei pelo menos na aula lá de como hoje existe a possibilidade, inclusive, de montadoras de automóveis começarem a vender carro usando uma lógica, pelo menos em parte, uma lógica de produto de informação. Porque o carro qualquer carro é um monte de ferro, um monte de plástico, né? Mas eu diria, talvez o que custa mais ali dentro hoje já é a tecnologia. Então já tem uma parte grande dele que é produto de informação. E dá para ele usar um pouquinho daquela estratégia da IBM lá. Tá? Ele fabrica um carro, e ele diz, cara, tem um cara que está querendo comprar esse carro aqui por 200 mil reais. Tem um outro ali que se tivesse 200 mil reais até pagaria, porque ele gostou do carro, mas ele só tem 150 mil. Eu não posso vender o mesmo carro para os dois, porque simplesmente que nós não aceitamos essa história de vender pela cara do cliente. Mas eu posso fazer o seguinte, que tal se eu mexer lá na configuração eletrônica do carro e fizer com que aquele primeiro carro que eu estou vendendo por 200 mil reais, que ele seja um carro, vai lá, de 2.0, tá? 2.000 cilindradas, como eu dizia antigamente. E agora, se alguém não pode pagar 200 mil reais, está disposto a pagar no máximo 1.500, desculpa, 150 mil, que tal se eu fizer esse carro ser um carro 1.6? Como é que a gente faz isso aí eletronicamente? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta. É fácil, né? A cilindrada do carro é em função do tamanho do pistão, tá? Aqui o pistão aqui que desce dentro desse cilindro, tá? Então esse cilindro aqui é um cilindro 2.0. 2.0 é um carro de 4 cilindros, enfim, 2.0 é o volume dos 4, mas vamos supor que fosse um cilindro só, né? Tá? É claro que se eu consigo usar todo esse volume aqui, eu consigo dar mais potência para o carro. Mas vamos supor que eu, eletronicamente agora, ou por software, eu digo que esse cilindro, né, ele, em alguns carros, daqueles que eu vou vender mais barato, ele não sobe garantido 2 litros, ele só sobe garantido 1,5, ele só sobe até aqui. Né? Eu, por software, eu defini que a potência do motor vai ser menor. E daí tem alguém que quer comprar 1.0, tá, daí eu 1.0 eu vendo por 80 mil para ele, 80 mil mais ou menos o zero hoje, né? 1.0, tá caro. Tem que ser mais que isso já. Então, mas enfim, eu vendo. Agora, eu usei a mesma lógica do fabricante lá de lente de contato e a mesma lógica da IBM. Eu fiz o mesmo carro, que é mais fácil. Faço um carro só e vendo de acordo com a cara do freguês. Claro, eu só posso fazer isso, vender por 200 mil, por 150 mil ou por 80 mil, se esse carro, se a parte física do carro ali, né, a parte, digamos, plástico, ferro e enfim, o que tem de concreto, aquilo que teve de custo para gerar aquela unidade, for menor do que o menor preço que eu for praticar no mercado. Né? Então, se eu vou vender por 80 mil, ele tem que custar no máximo 75. Mas dá para fazer, né? E dá para fazer, inclusive, de um jeito que eu posso chegar para aquele cara que comprou o carro, o 1.0 lá, por 80 mil reais, e eu digo para ele assim, olha cara, se você vencer na vida, se daqui a 2 anos você conseguir melhorar de emprego aí, você faz o seguinte, você põe passa o teu cartão de crédito ali e eu aumento a potência do teu motor. Você paga a diferença, né? Paga a diferença que aumenta a potência do teu motor. Então notem, nós podemos inclusive transferir a lógica do que o Shapiro e o Varian discutem aqui
pensando em produtos que são puro sangue, produto de informação, mas isso aqui pode ser usado em vários outros setores também, e com vários outros negócios. Talvez exista casos, inclusive, né, que vocês conversando com um bom contador, vocês descubram que o produto físico que vocês estão vendendo, a parte física do produto, tem um determinado tipo de imposto lá. Mas o produto de informação, eventualmente, tem um imposto diferente. Tá? Esses dias eu estava vendo na internet, talvez alguém tenha caído isso aí para alguém dessas coisas que a gente, quando a gente, hoje em dia, como a gente não é mais dono do nosso próprio tempo, né, a gente acaba assistindo coisas que vocês vão perguntar, por que você estava assistindo isso? Né? Não sei, porque isso aqui não feito meus olhos, mas eu estava assistindo lá uma historinha de uma cidadã que ela tem uma empresa de venda ela vende vinho, mas ela também dá cursos online enfim, de conhecimento de vinho, tá? Falando sobre vinhos e tudo. E daí sabe o que ela descobriu? Vinho, como é bebida alcoólica, tem um custo um nível de imposto mais elevado. Aí agora ela vende o vinho pelo preço de custo. Se ela comprou lá do Chile, da Argentina, ou da Austrália, ou da Califórnia, de onde foi, ela vende praticamente sem ganho. Só que ela nunca vende só o vinho, ela vende o vinho junto com o livro. Livro eletrônico, custo nenhum de produzir, mas é o conhecimento dela, junto com o livro. E aí o que seria o lucro do vinho, ela joga pro livro. Como o livro tem um imposto menor, ela acaba tendo uma vantagem fiscal enorme. Então nota que inclusive tem espaço aí para... E ela faz isso, digamos assim, pelo menos da forma como estava sendo relatado ali pelo cidadão que estava contando a história, ela faz isso completamente dentro da lei. Não estou falando aqui de dar mais pingo d'água, não. Não deixa de ser, em algum grau, você se beneficiar da legislação para fazer algo que seja legal, mas que não seja exatamente aquilo que quem pensou você nem sabe quem pensou na lei, né? A lei diz uma coisa, eu cumpri exatamente o que diz a lei. Ela passou a vender lá o vinho, ela compra o vinho por R$20 lá da Argentina, e aí ela vende um pacote a ideia de pacote é muito importante para nós aqui, tá? A Microsoft foi campeã de criar pacotes de software que permitiram ela vender o produto que todo mundo quer comprar, entregar junto alguma coisa que as pessoas não sabem por que estão comprando, mas veio junto no pacote. Daí a pessoa aprende a usar aquilo ali e depois começa a valorizar aquilo, né? E depois ela aumenta o preço, até porque agora você não está comprando só o Word, agora você está comprando o Word, o Excel e o PowerPoint e não sei o que, né? No começo a pessoa disse, eu estou comprando o Word, parece que o Excel veio de brinde, não tinha como não comprar o pacote. Essa moça, quando ela veio o pacote dela de educação enólica, né, sobre vinhos, que envolve o vinho e um produto de informação, ela no fim das contas ela vende o vinho com uma margem de lucro pequenininha, porque ali tem muito imposto. E no produto de informação, né, os governos não querem incentivar a leitura, bacana, ele reduz o imposto, e nota, ele está fazendo, daí ela está conseguindo usar isso aí para conseguir uma vantagem de custo no produto dela. Então, esse tipo de ideia, tá? Que aparece num livro como o Shapiro, essa ideia especificamente não está ali dentro, mas eles te dão esse tipo de possibilidade de você pensar, né? De que maneiras diferentes vocês vão conseguir ter um melhor desempenho no mercado. Para voltar lá no caso do pacote Office, né? Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui que eu tenha a gente entender bem a genialidade da Microsoft com o pacote. O pacote Office tem um editor de texto, uma planilha, um PowerPoint, estou querendo colocar aqui um apresentador de slides. E uma agenda. Vamos fazer rapidinho o seguinte, pensem aí, vocês, o quanto vocês estariam dispostos a pagar por cada um desses produtos, se ele fosse vendido separadamente. Rapidinho, tá? Vou pegar quem quer ser o primeiro a dar um. Sem pensar demais, vai lá. Murilo. Editor de texto, quanto você pagaria pelo editor de texto? Vamos pensar aqui no produto da Microsoft, tá? Quanto você pagaria pelo Word sozinho? R$40. Vou pegar uma caneta melhor dessa aqui. R$40 aqui. Quanto você pagaria por um Excel?
Já usou o Excel? Sabe para que serve? Então você nem sabe para que serve, é zero, né? Quanto você pagaria no PowerPoint? Oi? R$20. E pela agenda? R$10. Joia, se eu fizesse um pacote com tudo isso aqui, eu conseguiria vender esse pacote para o Murilo por R$70, certo? Vamos lá, Kathleen, quanto você... Vamos tentar fazer o seguinte, joga os seus preços aí, de quanto você paga qualquer coisa, de modo que dê mais ou menos R$70, tá? O que é mais importante deles para você? O editor de texto também? Quanto você comprou no editor de texto? R$30? Tá. Planilha. 15? Tá. PowerPoint. 20? Então nós já estamos com 65, então aqui vai ser 5. Ótimo, os dois podem comprar. Se eu for a Microsoft, eu já sei que eu posso vender para esses meus dois clientes aqui. Eu vou definir o preço do meu pacote de R$70. Tá? Porque os dois compram, certo? Agora eu quero ver alguém que esteja mais riquinho aí, né? Que possa gastar, em vez de gastar 70, poderia gastar R$150. A Ana Luísa está com um cara mais riquinho. Deixa eu ver, ela vai ser a nossa. Você pode gastar R$150 nos produtos. Como é que você quer gastar isso aí? $40 no Word. Tá. Aqui é planilha eletrônica, Excel. 20. Lembra que você vai ter que gastar R$150. No PowerPoint? Hã? 60? Olha, aqui é alguém que gosta de fazer a apresentação. E a agenda? 30. Bom, aqui ela queria comprar por 150. Agora eu já como gerente de marketing da Microsoft comecei a ter problema aqui, ó. Porque eu quero vender para toda essa gente. E eu tinha que ver assim, por quanto que eu posso vender cada um dos produtos, ou o pacote, de uma forma que eu consiga vender para todo mundo. Se eu vender o pacote, vamos supor que se eu vender o pacote Office por só Microsoft, tá? E o meu mercado é composto pelo Murilo, pela Kathleen e pela Ana. Eles são todo o meu mercado. E eu aqui como gerente da Microsoft, vou vender o meu... Eu já vi que tem gente que valoriza aqui, eu vou vender o pacote Office por R$150. Quanto dinheiro eu vou fazer? Nesse mercado formado por essas 3 pessoas. Se eu vender a 150, o preço do pacote a 150, eu vou faturar aqui, eu vou ganhar 150. Mas de repente eu posso querer ser mais esperto e dizer assim, gente, se eu vender a 70, quanto que eu vou ganhar? 210, porque os três lá. Vou ganhar 210. Tá melhor ou tá pior? Tá melhor porque o custo é zero, lembra? Produto de informação, o custo é zero. Né? Tá melhor assim. Tem algum jeito de eu ganhar diferente disso? Deixa eu pensar aqui. Depois se você já tivesse comprado, mas aí você ia ficar, depois você ia botar um carinho de otário assim na cabeça e assim, me sacanearam. Pode, tem várias coisas que ele pode fazer. Ele pode vender antes para quem está disposto a pagar mais. Hoje ele pode começar a fazer, gerar as versões. Né? Aqui o que eu posso fazer é o seguinte, eu vendo para a Ana por 150, e daí eu vendo para a Kathleen e para o Murilo, eu vou vender uma versão. Vocês vão ficar com a versão de estudante, tá? O que acontece com a versão de estudante? Como a Ana, né, ela quer o produto premium, né? Ela quer o melhor produto, não, ela já sabe, é o bacana, né? Faz tudo. Aqui eu vou dizer assim, o editor de texto só consegue, você pode editar o texto que você quiser, mas se você quiser imprimir, ele só imprime até 50 páginas por vez. Até você pode depois, teu texto tem 200 páginas, você pode imprimir 50 páginas, depois você imprime as outras 50, tá? Mas tem essa, eu gero uma versão, digamos assim, debilitada, uma versão piorada. Eu faço o mesmo que na aula passada vocês acharam ruim quando eu disse que a Microsoft, que a IBM colocou um contador para fazer com que a impressora dela imprimisse mais devagar, para vender um produto mais barato para alguém que não queria pagar o preço full. Agora com o Office estou fazendo a mesma coisa. Eu tenho a versão completa, eu vendo pelo preço full, e daí eu começo a criar versões
que não são tão completas, porque eu tenho que justificar para a Ana por que ela está pagando o preço que ela está pagando. Né? Daí eu vou dizer para ela, não, você está pagando 150 aqui, porque você, se quiser imprimir um documento de 200 cópias, você manda imprimir e não se preocupa. Os teus colegas ali que não quiseram gastar, ele vai ter que imprimir as primeiras 50 páginas, e só depois que tiver impresso a última página, ele vai ter que ficar esperando, ele vai poder imprimir mais 50, vai ter que ficar esperando, ele vai ficar a tarde inteira. Né? Em função de imprimir, você mandou imprimir e esqueceu. Né? Então, note, criação de versões é uma forma da gente resolver esse problema. Né? Tem uma outra forma de lidar com isso aqui. Agora eu vou tirar a Ana da história aqui de novo. Vou voltar aqui só para o Murilo, para aqui. Vamos supor que eu não tivesse ainda pensado na ideia de pacote. Tá? Vender o pacote é uma... Tem gente que chama um pacote de venda casada. Tá? Venda casada, inclusive, é ilegal. Mas a Microsoft se safou com isso, e outras empresas se safam também de vender um pacote, para dizer assim, não, isso aqui não é uma venda casada. É que esses produtos foram concebidos para trabalhar um junto com o outro. Faz todo sentido eles trabalharem junto, por isso que é uma promoção, tá? Você está chamando de venda casada, eu estou, na realidade, vendendo pacote mais barato do que eu ia vender se eu fosse vender tudo separadamente. Mas vamos pensar agora que eu ainda estivesse numa situação que eu não tinha sacado ainda nem do versionamento, criar versões diferentes do meu produto, para poder vender para clientes que querem pagar preços diferentes, e nem a do pacote. Se eu não tenho a ideia do pacote ainda, eu vou ter que vender esses itens individualmente. Tá? Então vamos pensar aqui, deixa eu, para simplificar mais aqui, vamos supor que o pacote vai lá, o pacote Office é só dois produtos, só para ficar mais fácil de pensar. Tá? É só o editor e a planilha. Foi mais ou menos o que aconteceu lá no início. Tá? A Microsoft, o Word já era o principal editor de texto no mercado, mas o Excel, que era a planilha eletrônica da Microsoft, não era a planilha preferencial do mercado. As pessoas preferiam outras. Muita gente provavelmente queria comprar o Word da Microsoft e comprar o Lotus 123 da Lotus, que depois virou IBM, sei lá. Né? Ou o 4 Pro, que era uma outra planilha, enfim, nem lembro mais quais eram as alternativas. Mas, de fato, no início o Excel não era o sonho de consumo da maior parte das pessoas. Agora, mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. O Murilo, sabe por que ele valoriza tanto o editor de texto? Porque ele escreve um blog lá e ele precisa escrever texto bastante, né? E a Kathleen já tem um uso mais, ela usa um pouco de editor de texto, mas também usa planilha. Vamos supor que se eu tentar vender o editor de textos por R$40, editor de texto por R$40 e a planilha por R$15. Como vão ser minhas vendas? Quanto eu vou conseguir vender? Considerando que o meu mercado é formado pelo Murilo e pela Kathleen. Quanto dinheiro eu vou ganhar vendendo o editor de texto, o IP de editor de texto e o IP de planilha, tá? Se eu vender o editor de texto a 40, eu vendo para o Murilo? Vendo. Eu vendo para a Kathleen? Não, porque ela só paga 30. O valor para ela é 30, então se eu tentar vender por 40, ela vai ser muito caro, não como. Tá? E a planilha, se eu vender ela a 15, eu vou vender para o Murilo? Não. Não tem valor nenhum para isso. E eu vendo aqui, então, esses dois eu vou vender aqui e aqui. Eu vou vender por 55. Tá? Agora vamos supor que eu vou vender o editor de texto, vamos tentar as diversas alternativas aqui, por 30 e a planilha por 15. Quanto que eu vou ganhar no total? Se eu vender ela por 30, eu consigo vender para o Murilo? Sim, né? Ele estava disposto a pagar até 40. Ele vai, inclusive, comprar com um sorriso nos lábios, assim, né? Porque vai dizer, nossa, liquidação. Tá? Vai comprar por 30. Lá por 30 também. Então, consegui 60 já aqui. E a planilha por 15, eu consegui vender aqui, então 60 a 75. Melhor, hein? Já estou ganhando mais fazendo assim. O que mais que eu posso fazer aí? Acho que esses são os meus melhores. Então, eu venderia dessa forma aqui, né? Mas notem que aqui eu ganhei 55 e aqui eu ganhei 70. Se eu transformar isso aqui no tal do pacote, grande sacada da Microsoft, eu não vendo mais produto isolado, eu vendo pacote, eu olho o seguinte, quanto que vale o valor, quanto que o Murilo estaria disposto a pagar pelo editor mais a planilha? 40, certo? Escaneta. E quanto que a Kathleen estaria disposta a pagar aqui? 45. Aí eu olho para esses dois valores aqui, se eu vender a 40 o pacote, quanto que eu vou ganhar? 80. Percebe a vantagem de eu vender pacotes?
Então, o pacote é uma, digamos, é uma invenção da lógica de produtos de informação. Já existe, uma invenção, você vai ver lá, de repente o cara vendendo camelo persa lá, nas 1001 Noites, já fazia alguma coisa assim, né? Mas o pacote é algo que foi turbinado por essa lógica de produtos de informação. O versionamento, então, mais ainda. A gente falou aqui em 2 versões, para atender, né, Murilo e Kathleen e atender Ana Luísa. Eu posso aí fazer quantas versões eu quiser no produto. E se eu fizer quantas versões eu quiser, significa que eu estou vendendo pela cara do freguês. Aquilo que vocês acharam que era indecente fazer, mas que dá para fazer facilmente. Agora, para cada cliente você vai dizer, não, é que o teu carro que você comprou aí é atendendo, é customizado, lembra? Se você customizar, então, a hora que você customizou, isso foi feito especificamente para você, não compare com mais nada, porque não é comparável mais. Tá? Uma das questões que eu acho que a gente tem que discutir dentro dessa lógica da informação é que, como as coisas não são mais comparáveis, quem vocês acham que vai se dar melhor? Quem está do lado, quem tem todos os sistemas para trabalhar para si, ou nós que só temos o nosso cérebrozinho isolado aqui, preso na cima da cabeça? Percebe? Por isso que eu digo assim, por mais que as empresas digam, não, nós estamos entregando cada vez mais conveniência, estamos ajustando produtos às suas necessidades específicas, mas quanto mais se ajusta a necessidade específica, mais significa que ele vai poder vender de acordo com a cara do cliente. E quanto mais ele puder vender de acordo com a cara do cliente, mais ele vai estar tentando pensar aqui em qual das diversas possibilidades é a que fornece para ele, empresa, o melhor resultado. Tá? Então, por mais que se diga que o foco é no cliente, não, o foco é em maximizar o valor extraído do cliente. Vocês vão estar de um lado ou de outro dessa, vamos dizer, da equação que vai estar trabalhando com essa lógica dos mercados de informação. Então é bom que vocês entendam isso. Tá? Um outro aspecto importante é a questão de aprisionamento. Depois que eu comecei a usar o pacote ou um determinado software, quanto mais eu utilizo aquele produto, mais caro fica eu trocar aquele produto por outro. Porque aí eu já não estou mais valorizando só o que o produto me entrega, estou valorizando o que aquele produto me entrega com o conhecimento, com as habilidades que eu mesmo desenvolvi para utilizar aquele produto. Mas o fato é que essas habilidades e conhecimento que eu desenvolvi, eles funcionam para aquele produto. Se eu tiver que adotar o produto do concorrente, eu vou ter que passar por uma nova curva de aprendizado que vai ter seu próprio custo de tempo gasto com aquilo ali e que talvez torne proibitivo trocar de fornecedor. Então notem que nós estamos lidando com produtos que não têm custo nenhum para produzir, mas que ainda assim são capazes de gerar uma dependência muito grande no usuário. Porque depois que o usuário usa o teu produto, ele tem custos para substituir aquele produto. Porque para substituir aquele produto ele precisa aprender a usar outro. Vocês vão perceber isso, quanto mais vocês se tornarem especialistas em alguma coisa, mais vocês vão perceber todos os custos envolvidos em você trocar aquilo que você já sabe por algo que você não sabe. É por isso que, inclusive, muitas vezes, quando vocês acham lá que o chefe, nós vamos fazer o estágio, daqui a pouco lá o chefe está insistindo que tem que usar uma determinada linguagem, e você sabe, porque você viu, você está estudando uma linguagem nova e tudo, e você tem uma linguagem muito melhor que essa, mas ele insiste em fazer com aquela. Por quê? Porque aquela ele conhece bem. E a que você está dizendo que para você parece melhor, talvez para ele envolva um custo de aprendizado muito grande. Né? Lidar com a incerteza, lidar com algo que ele não conhece. É por isso que, normalmente, quanto mais sênior você fica dentro de uma organização, mais conservador você fica. Quanto mais novato você é, mais você pode arriscar. Tá? Então, vamos entender isso também, para saber se estão na hora de arriscar. Agora, essa época da vida é a época de aprender as coisas mais diferentes. O tempo de vocês vale muito pouco ainda. Né? Então, aprendam o máximo que vocês puderem, de tecnologias diferentes, porque isso vai ajudar a reduzir o custo de troca, depois quando vocês precisarem trocar. Tá? Mas entendam também que o mundo que está tomando as decisões é mais conservador do que o mundo que está tendo que fazer, executar aquelas decisões. Nas empresas sempre acontece isso, o inconformismo de quem tem que fazer a coisa acontecer, com aquele que está dizendo o que precisa acontecer. Só que o que está dizendo, ele tem muito a perder. Você não tem nada. Então, nesse momento, pelo menos entenda que a lógica é essa. Isso também dá uma oportunidade enorme, tá? Para vocês, inclusive, se vocês tiverem sonho de empreender na vida, né? de criar
uma startup, por exemplo, a melhor época de fazer isso é ainda na faculdade. Tá? Vocês já perderam 6 meses. Já estão atrasados. Tem até aquele cara que nem entrou na faculdade porque já tá empreendendo, né? Mas aqueles empreendedores entre vocês aqui, sabe, a melhor época da vida para empreender é quando você não tem nada a perder, quando você tem muito pouco a perder. Porque de repente você vai dizer assim, não, eu vou esperar lá, vou trabalhar bastante numa empresa, vou juntar bastante dinheiro para daí fazer uma empresa já com dinheiro. A hora que você tiver o dinheiro, você vai dizer, eu não vou botar o meu dinheiro nesse negócio arriscado. Mas se o negócio é arriscado, é para quem pode se arriscar ainda. Não tem hora melhor de poder arriscar quando você está, para aqueles de você, quem que ainda mora com os pais? Levanta a mão. Eu não vou levantar porque eu não moro com os pais, mas mais da metade da turma mora com os pais. Vocês estão em vantagem com relação aos que não moram com os pais. Tá? Por quê? Porque vocês sabem se der certo ou der errado o que vocês fizerem, tem uma cama para vocês lá, de noite. Tá? Então, aqueles que já não moram com os pais, eu sei que tem gente que não mora com os pais, mas assim, os pais estão sustentando, é quase a mesma coisa ainda, tá? Porque é aquele negócio, você façam bom uso desse tempo agora, porque agora, de novo, quer arriscar? Sonha em empreender, é agora, tá? É na faculdade ou logo depois da faculdade. Não espere para dizer assim, quando eu tiver 35 anos de idade, daí eu já vou estar estabelecido, daí a hora de empreender você não vai empreender mais. Não tem como, tá? Aliás, se você fizer isso, eu vou dizer assim, você é um desajuizado. Porque com 35 anos de idade é provável que vocês tenham, inclusive, responsabilidade sobre outras pessoas na vida. Ou vocês já estão, e você pode dizer, não, eu não quero ter responsabilidade sobre mais ninguém, sou só eu mesmo. Tá, ó, você está mais livre para continuar podendo empreender. Porque se der errado, é só você que vai ficar sem ter o que comer, né? Mas nota, é cada vez mais difícil, você já se acostumou com as burdominas daquele trabalho, né? Você faz. Bom, vamos dar uma olhada lá nas questões que a gente tinha separado para esse capítulo aqui. Eu estou querendo distribuir mais umas estrelinhas aí. O que é a tal da teoria dos retornos decrescentes e por que ela não se aplica à informática em muitos casos? Alguém que nunca tenha falado, ainda tem gente nessa turma que nunca abriu o bico. Vamos lá. Vai ter aqueles que nunca abriu o bico, ele não fica olhando para baixo, para não ter nem chance de olhar e dizer você. Vai lá, então alguém que faz tempo que não fala aí. Qual que é a lógica ali o que é essa história dos retornos decrescentes? Gente, o capítulo começa com isso aí, se o cara leu só a primeira página já dá para saber. É aquela lógica, eu consegui ter uma vantagem sobre o concorrente, sobre uma tecnologia, e daí quanto mais tempo essa tecnologia fica, menos as pessoas vão utilizar as outras e a minha prevalece. Isso não se aplica muito à tecnologia agora da informática, porque daí a qualquer momento pode mudar. Tipo aquela questão da Nokia que tinha a câmera. Tá, mas então vamos lá, é quase o contrário do que você está dizendo, pelo menos num momento, tá? Pelo seguinte, a gente fala que a informática, que produz informação, tem uma lógica de retornos crescentes. Crescentes. O que significa retorno crescente? Quem está ganhando vai ganhar cada vez mais. Tá? Mas você tem uma razão na segunda metade da tua resposta. Isso vai acontecer até que haja uma ruptura e aquilo deixe de valer. Por exemplo, vocês acham que a Microsoft é uma empresa lucrativa? Qual que é o esforço que ela precisa fazer para vender Windows e vender Office? É muito pequeno. O mundo inteiro já usa, e o fato do mundo inteiro já usar faz com que até os marcianos, quando vêm visitar a gente, digam assim, poxa, se eu tinha que me comunicar com esses caras, eu tenho que usar a mesma tecnologia que eles, então eu vou comprar esse tal de pacote Office aí. Daí na hora que eu mandar os meus arquivos em .doc, aliás, eu mando em .doc e eles conseguem ler. Porque se eu mandar aqui no meu .xztyk, sabe, a tecnologia que a gente usa aqui em Marte, eles não vão conseguir acesso. Eu vou usar a tecnologia que está todo mundo usando. Tá? A ideia do retorno crescente é essa. Quem está ganhando tende a ganhar cada vez mais. O Shapiro e o Varian, lá no livro deles, eles dizem assim, tem 2 tipos de equilíbrio. Tem esse tipo de equilíbrio aqui, ó, que eu jogo uma bolinha aqui dentro dessa cumbuca. Se eu jogar essa bolinha aqui, o que vai acontecer com ela depois de alguns segundos? Vai parar de se mexer. Já parou. Está parada ali. Não está parada porque ela não está colada. Tá? Mas ela vai parar de se mexer aonde? Aqui embaixo, né? Ela vai vir para cá, 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 para cá e vai parar aqui. Tá? Esse aqui é um ponto de equilíbrio, a gente chama de ponto de equilíbrio estável. Tá? Os mercados de retorno decrescentes, que são os mercados tradicionais, eles vivem dentro de uma lógica de equilíbrio estável. É por isso que os liberais da economia
em geral, dizem, eles não têm uma razão absoluta, mas eles têm alguma razão em dizer assim, deixa que o mercado se resolve. Se aparece uma pizzaria ali na esquina, né, que está ganhando um monte de dinheiro, e a gente está aqui olhando para eles e dizendo, cara, aquela pizza deles é meia boca, como é que consegue? Só tem esse sucesso todo porque não tem mais ninguém. Vou montar uma outra pizzaria na outra esquina. Você monta outra pizzaria na outra esquina, o que acontece? O lucro dele cai a metade, sei lá, não sei, vai depender de como for distribuído, mas nota que estava muito bom para um, entra outro e ele piora. Aí entra o terceiro ainda, aí fica ruim para os três. Aí um de vocês vai dizer, cara, não, eu cansei desse negócio aqui, passo o dia trabalhando aqui, moendo, como que é? Amassando massa aqui, tudo, e ganho um trocadinho, vou sair. Quando um sai, aqueles dois ficaram melhor um pouco. Então, a tendência dos mercados mais tradicionais é uma tendência ao equilíbrio. Os mercados de informação funcionam assim, ó. O que vai acontecer com essa bolinha? No primeiro momento, assim, vamos supor, se a Microsoft começou a despontar como líder no mercado dela, cada vez se torna mais difícil ela deixar de ser o líder. Porque isso aqui vai caindo, já cai, né? E depois não volta mais. Ou pelo menos não volta mais. E aí, desculpa, eu não lembro lá teu nome. O Pedro, qual dos Pedros? Tem 3? Giovanni. O Pedro Giovanni. O Pedro tem razão, isso aqui vai cair para cá e vai parar aqui. E não vai ter ninguém que consiga tirar isso aqui da Microsoft mais, até que haja uma ruptura, uma disruptura, uma quebra de paradigma, até que aquilo que a Microsoft faz não seja mais tido por ninguém. Né? Mas às vezes isso aí pode demorar 2 séculos. Né? E pode ser assim, essa empresa vai ficando tão forte que a hora que ela vai perceber que isso aqui já não é mais importante, mas ela consegue ver o que pode se tornar importante, e ela consegue ou destruir antes que aquilo lá atrapalhe o negócio dela, ou comprar e ser dona do próximo negócio de sucesso também. Tá? Por que os benefícios da utilização de uma determinada tecnologia ou produto são consequência do grau de adoção do mercado? Já está meio respondido até, né? Quem consegue elaborar um pouco mais? Basicamente nós vamos dizer assim, quanto mais gente estiver utilizando um produto, mais gente vai querer utilizar aquele produto. Por que isso acontece? Por causa da funcionamento em rede, né? Exatamente, existe um fenômeno de rede, né? Existe um benefício de você participar de uma rede de usuários. Quanto mais gente estiver na rede, significa que mais gente conhece aquele produto e, portanto, mais gente... É mais barato você conseguir assistência técnica, é mais barato você conseguir até uma dica informal de um amigo, que ele também usou o mesmo que você usa. É mais fácil você se comunicar, você mandar para alguém um arquivo, é mais fácil que ele consiga ler aquele arquivo, por exemplo. Né? Hoje, se eu mandar para vocês um arquivo Word, alguém vai me perguntar assim, professor, como é que eu abro esse arquivo? Não, espero que não, né? É meio que padrão de mercado. Vocês podem até dizer assim, professor, eu li o capítulo 11 e eu estou consciente de que o fato de você mandar um arquivo .doc para mim é uma atitude política não de política partidária, mas é uma atitude, você está me forçando a usar também uma tecnologia que eu não queria usar. E está me impondo uma rede da qual eu não queria fazer parte. Então, por favor, me mande esse arquivo usando uma tecnologia aberta. Esse é um belo resposta do professor, assim, ia me deixar com a cara no chão mesmo, porque, assim, né? Me sinto um lixo. De fato, se eu assumir que você vai ler um arquivo .doc, eu estou assumindo que você está prisioneiro da mesma rede que eu. Aliás, aprisionamento é um outro termo que aparece aqui nesse capítulo. Porque o pessoal do marketing adora falar em fidelização. Mas aquele mesmo fenômeno de fidelização pode ser chamado, é só uma questão de você estar olhando meio copo cheio, meio copo vazio, né? Pode ser chamado de aprisionamento. Os produtos de informação geram aprisionamento tecnológico. Eu garanto para vocês que o pessoal do marketing vai dizer que é fidelização. Tá? E no fim das contas, as duas coisas surtem exatamente o mesmo efeito, então talvez seja a mesma coisa mesmo. Tá? Quando vocês estão ali no shopping, né, comendo num desses restaurantes por quilo e recebem uma fichinha daquelas com carimbinho, cada vez vocês vão lá e daí quando você tiver 15 carimbinhos você ganha uma refeição de graça, né? Aquilo ali é um programa de aprisionamento. Não é um programa de aprisionamento tão eficiente quanto o da Microsoft. Ou, não devia dizer da Microsoft, como do conhecimento de produtos de informação. Por quê? É Vitor Aguiar, né? Não, o Vitor Aguiar é o... Você é o Vitor Rossi.
Por que o aprisionamento do almoço no shopping não é tão eficiente quanto o aprisionamento de uma empresa de software? O custo para trocar é baixo. Você só está prisioneiro até o momento que você fizer aquela refeição de graça, né? Naquele momento você está desaprisionado. Agora, quem já usou o Word alguma vez na vida, se usou uma vez só, o custo de aprisionamento ainda está baixo, porque, né? Mas quem já usou bastante o Word, aprendeu muitas das funções dele, sabe usar. Quanto mais você sabe usar aquilo ali, mais você é prisioneiro da Microsoft. Tá? Porque mais você já gastou energia para aprender aquilo, energia que você vai ter que gastar com outra tecnologia também se quiser mudar. Tá? Então note, não tem. Seria mais ou menos como se o restaurante lá conseguisse fazer uma política de aprisionamento que fosse eterna. Depois de 15 almoços você ganha. Que o problema é que para eles fazerem isso, um produto puramente físico, além de tudo, que não envolve experiência, não envolve você ter, né, feito um esforço também, é mais difícil. Eu podia dizer, olha, primeiro eu te aprisiono com 10, mas devo fazer o seguinte, assim que você comenta a refeição, eu já te dou um cartãozinho com 2 carimbos já. Mas nota que ele está tendo que aumentar, porque você está muito, muito desaprisionado, logo depois de comer aquilo, você não tem nenhum carimbinho no cartão, é hora de dizer, agora vamos almoçar lá do outro lado. Né? Então ele vai ter que criar mecanismos de aprisionamento que talvez ele não tenha a mesma capacidade de fazer com produtos de informação. Para aqueles de vocês que lerem o livro do Shapiro e do Warren, eu espero que lá no final da leitura vocês pensem, puxa, mas se eu fosse o dono daquela empresa ali, de produto físico, eu ia melhorar esse programa de aprisionamento aí, porque eu descobri que tem algum jeito de eu aprisionar ele com informação também. Né? Não posso prometer que vocês vão conseguir fazer isso, sinceramente não está me ocorrendo nada imediatamente na minha cabeça aqui, mas eu acho que até de novo, vocês viram, até em carro ele pode usar a lógica de produto de informação. Então, quem sabe se não tem outras formas como que eles possam aprisionar o cliente, que de fato sejam mais definitivas do que simplesmente botar um carimbinho. Né? De que forma as redes de usuários contribuem para retornos crescentes? Acho que já está mais ou menos explicado isso, né? 4. Por que empresas de informática divulgam o lançamento de seus produtos com grande antecedência, quando em outros setores o desenvolvimento de novos produtos é mantido em segredo até a colocação no mercado? Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro deles lá, foi uma véspera do início do campeonato de Fórmula 1, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi o jeito como as equipes de Fórmula 1 mantêm aqueles carros antes de começar a temporada, eles mantêm tudo embaixo de um pano, né, para ninguém conseguir ver o carro. Oi? Gera mais interesse e ao mesmo tempo gera interesse então tem um pouco de marketing do campeonato, mas ao mesmo tempo também tem assim, evita que o concorrente perceba alguma coisa ali e possa ajustar o seu carro, né, em função daquilo que ele aprende olhando o carro do vizinho. Tá? Agora, com software acontece o contrário, né? Muitas vezes empresas de software, principalmente empresas que já são líderes de alguma forma, tá? Elas quando percebem que o concorrente está para lançar um produto que pode ser prejudicial para ela, ou até mesmo para desestimular o concorrente de pensar em criar esse produto, ela já diz, estou desenvolvendo tal coisa e nem começou a desenvolver. O famoso vaporware, né? Software de vapor nunca existiu, mas está sendo aquela história, vamos lançar daqui a pouquinho. Enquanto uma Microsoft diz que vai lançar dali a pouco um produto que de repente um concorrente já colocou no mercado, aquele produto não consegue vender o seu produto. Porque está todo mundo esperando, quer dizer, não, o da Microsoft vai vir completamente integrado com os outros produtos dela, vai valer a pena eu esperar um pouco para usar o produto daquele que já é o líder definitivo, né, em tudo. E aí dessa forma, às vezes ele vai enrolando, o outro quebra porque não conseguiu vender, então, né, sai do mercado e ela nem sequer chega a fazer aquilo. Então, na produtos de informação tem isso, tem muito boato, e os boatos muitas vezes não estão relacionados às reais intenções dos agentes ali de mercado. Ele nem quer desenvolver aquilo, mas já estão desenvolvendo para segurar o concorrente. Né? Então nota que é o oposto do que acontece em outros mercados. Acho que também já está claro por que custos baixos de reprodução podem aumentar ainda mais a distância entre ganhadores e perdedores, né? O que são custos de troca? Deixa eu pôr aqui. Custos de troca, que são? E de que forma a empresa de informática pode se beneficiar deles para manter margens de lucro mais elevadas? Pode qualquer pessoa falar? Pode, já tá. Tipo, eu uso o Windows, né? Daí tem o Photoshop. Se eu quisesse mudar pro Linux, não tem nenhum jeito fácil de usar o Photoshop. Eu
teria que me adaptar ao novo aplicativo. Tá, Felipe, eu acho que esse teu exemplo é um bom exemplo de algo um pouquinho diferente. Esse teu exemplo é um bom exemplo até do fenômeno de rede. Uma das coisas que acontece com um produto que é o líder de uma rede é que ele diz assim, ele vai ter mais gente fazendo suporte, assistência técnica. Vai ter mais gente também desenvolvendo produtos acessórios que tornam aquele produto ainda mais importante, mais valorizável, mais valorizado pelos usuários. Tá? Então eu acho que nesse sentido até mais do que na questão de custo eu tô tendo, aí você tem, o que você está falando assim envolve o aprisionamento, você está aprisionado àquela tecnologia porque a outra nem sequer consegue te entregar os mesmos recursos, é isso, né? O que eu quis dizer é que tipo, eu até poderia aprender tudo aquilo naquele outro, mas ele tem um custo de me acostumar com... Ah, entendi, você está querendo, daí você está falando assim, tá, você usa o Photoshop no Windows e daí lá, se eu fosse usar alguma coisa no software livre, você ia usar um GIMP, alguma coisa assim, sei lá. Tá? E você teria que aprender aquilo do zero. Tá, não, aí tranquilo, aí acho que encaixa melhor. Legal. Felipe Fernandes, né? A gente tem os mais diversos tipos de custos de troca. Tá? É fácil a gente entender isso aí, mas talvez seja mais difícil a gente pensar em todos os tipos de custos de troca que existem. Tá? Eu lembro que uma vez eu tive um aluno de mestrado lá que fez uma dissertação de mestrado tentando identificar todos os custos de troca existentes relacionados a produtos de informação. E se não me engano ele chegou a 17 tipos de custos de troca diferentes. Tem por exemplo, custo de aprendizado, você tem que aprender algo diferente. Tem custos financeiros, muitas vezes você tem uma multa por largar o fornecedor atual. Tem custos psicológicos, tá? De você trocar algo, às vezes eu sempre digo assim, sapato velho, ele tem os problemas dele, mas você conhece exatamente quais são os problemas dele. Sabe que está furado, toda vez que chove você vai molhar a meia, né? Agora o sapato novo é uma desgraça, porque você não sabe, você vai botar um sapato novo, você não sabe onde vai fazer um calo. Né? Então as pessoas preferem aquele gostinho deixa eu continuar mais um pouco com o sapato velho aqui. A gente faz muito também com software, tá? Ou com produtos de informação com os quais ele já está acostumado, ou com fornecedores, né? Com os quais ele já está acostumado. Você diz assim, não é o melhor fornecedor do mundo, tá? Eu sei que tem uma série de problemas, mas deixar de operar com ele para operar com outro fornecedor significa um salto no escuro, pode ser que seja pior ainda. Então tem que estar muito ruim a situação atual para eu querer mudar. É um custo de troca puramente psicológico, tá? Eu dei vários desses aí, né? Por que o custo de troca do fornecedor de microcomputadores é menor para usuários domésticos do que para empresas? Esse é interessante. Tá? De novo, estou vendo ali o Murilo está com o notebook da Phil. O notebook nem é um exemplo tão bom assim, porque notebooks são produtos que eu chamo assim meio integrado. Tá? A hora que a gente para de usar um notebook, a gente deixa de ter, enfim, passa para alguém, joga no lixo, faz o que for, mas você não aproveita muita coisa. Mas vamos dizer assim, o simples fato de ele poder aproveitar a fonte de alimentação. Eu já fiz isso, já comprei computador da mesma marca que eu tinha comprado antes, porque o computador velho pifou, mas a fonte de alimentação está funcionando. E se eu conseguir comprar um outro micro que use a mesma fonte, com o mesmo conectorzinho, eu tenho uma fonte de reserva já. Né? Notem que às vezes o fato de você já tem um produto acessório que só funciona. A Apple faz muito isso, né? Ela trabalha muito com produtos acessórios que só funcionam para a marca dela. E depois que você já tem os acessórios, você tem que trocar o produto principal, você diz assim, não, vou ter que trocar para o outro da Apple para poder usar, continuar usando. Ou seja, você está aprisionado pelo produto e está aprisionado pelos acessórios. Mas de novo, por que é mais fácil para a gente trocar, usuário doméstico, do que para empresas? Se eu tivesse que comprar mais um computador para botar nessa sala aqui, qual marca eu estaria inclinado a comprar? Será que eu ia querer comprar um Dell? Olha em volta aí, olha em volta de vocês aí. Será que eu ia querer comprar mais um Dell? Sim, claro que sim, porque é mais fácil da manutenção. E um Dell é de repente do mesmo modelo ainda. Né? Claro, quando ele vai comprar anos depois, não vai ser assim, então, talvez isso já não faça tanta diferença, mas note, depois que ele já fez um determinado investimento, outros investimentos que são complementares àquele, faz sentido você fazer igual. Eu já sei, o pessoal da RLE, com certeza, se der qualquer problema em qualquer máquina dessa aqui, ele pode se bater na primeira máquina que der aquele problema, mas 3 semanas depois dá uma outra e diz, opa, não, isso aqui já aconteceu ali, já sei como resolver isso. Tá? Simplesmente que o parque instalado é relativamente homogêneo. Agora, se eu tivesse aqui, como a gente dizia em Curitiba, nos tempos que politicamente incorreto não era assim tão ruim, um polaco de cada colônia, né? Você sabe o que significa um polaco de cada colônia?
Já ouviram essa expressão? É bem curitibano. Um polaco de cada colônia. Quando você vai colocar prato na mesa assim, chegou as visitas lá, você põe lá, tem um prato azul, uma cor e outro. Esse é um polaco de cada colônia, quer dizer, no fim das contas, eu não tenho o jogo completo aqui, né? A gente tem essa expressão polaco de cada colônia. E seguramente tem a ver com o tempo da, se for entender, com o tempo da imigração, que tinha. Não consigo nem explicar como é que chegaram exatamente isso, mas a ideia é, basicamente está dizendo, é um de cada tipo. Se eu tiver aqui um computador de cada marca, o pessoal que dá suporte da manutenção, toda vez que tiver um problema novo. Porque existe uma tendência grande de que se der um problema num Dell, que o problema que vai dar no outro Dell será parecido com aquele. Agora, um outro computador, por mais que eu esteja falando aqui de um produto que é meio que commodity, né, não é assim tão igualzinho. Tá? Tem questão de treinamento também. Treinamento de usuário, treinamento do pessoal de suporte mesmo, né? Exatamente. E nós, usuários domésticos, não, né? A hora que eu troco um computador por outro, eu me livrei daquele, pus um novo, completamente novo, sabe? Eu não estou amarrado mais ao antigo. Tá? Por que marca continua sendo um ativo importante, mesmo para empresas da web? Essa pergunta aqui, gente, é uma pergunta que eu faço para dar aula aqui desse capítulo desde 2003, tá? Porque lá em 2003 tinha gente que dizia que achava que a internet ia acabar com as marcas. Em 2003 ainda era assim, digamos, o faroeste da internet, né? O Google nasceu em 98, o Facebook, que já quase desapareceu aí, só apareceu em 2004. Então 2002, 2003, o povo ainda estava tentando entender de que forma que a internet ia mudar o mundo do negócio. E muita gente disse assim, não vai mais ter tanta importância a marca, porque as pessoas vão poder chegar. Já tinha aprendido o suficiente do Google, né? Para dizer, as pessoas vão chegar no Google e vão dizer, eu quero tal coisa. Ele vai descrever mais ou menos e vai aparecer. Ele não precisa da marca como sendo uma referência para a funcionalidade de um produto. Tá? E de certa forma aconteceu quase que o contrário. Nós ficamos mais dependentes de marcas, talvez não tanto mais da marca do fabricante, mas em função daquilo que a gente discutiu lá no capítulo de negócios digitais, lá, às vezes até da empresa de varejo, da empresa que está te vendendo pela internet. Você quer que ela seja confiável para garantir que ela vai te entregar o produto, né? Então, você continua comprando marca, talvez não seja mais a marca do fabricante, agora você quer a marca do varejista. Eu compro vai ter gente que vai dizer, eu compro na Magazine Luiza, eu compro no Mercado Livre, ou aqui ou ali, porque eu tenho confiança vamos dizer, que a entrega vai ser feita e que vai dar tudo certo. Tá? A marca continua importante, diga. Mas esse aí, Ana, justamente é o motivo de marcas serem valorizadas, de sempre terem sido valorizadas, né? Quem tem uma marca tem algo a perder. Quem não tem uma marca, tá? Se você ficar ruim, você comprou um produto Xing Ling aqui, compramos esse apagador de quadro aqui, tá? Não tem marca, tá? Seria uma porcaria aqui, não paga direito, tudo. Na hora que eu for comprar de novo, tem que comprar da mesma marca, porque né? Então a marca tem, esse é o motivo de ser da marca. Ela quer dizer assim, se tiver a minha marca, saiba que eu estou colocando a minha reputação em jogo, então eu vou querer garantir que você como cliente seja bem servido, né? Que você se satisfaça com o nosso negócio. Tá? Então esse é o conceito de marca tradicional, mas o que se pensava lá atrás é a marca do produto vai ficar menos importante, mais importante vai ser assim. Quer dizer, basicamente, se pensar, a marca vai ser menos importante, vai encontrar o produto, vai comprar pelo menor preço. Mas não foi o que aconteceu. Por que continuamos a utilizar o teclado QWERTY? QWERT. Os gringos chamam de QWERT porque é a sequência das letrinhas ali na primeira linha lá de cima, né? Quando há propostas de outros padrões que seriam muito mais eficientes. O que o livro fala aí de exemplo de um padrão que supostamente é mais eficiente do que esse padrão que a gente usa? Oi? Dvorak. O Dvorak foi um cara que pensou assim, ele acha que a gente já está inconformado, como eu também sempre estive, né? Por que vamos dizer, no nosso teclado a letra A está no minguinho da mão esquerda? A letra mais usada no português está no pior dedinho que eu tenho aqui, né? Será que não era para estar no indicador da mão direita? Então o Dvorak fez um monte de estudos lá de teclados que seriam mais eficientes para serem usados por pessoas com as mais diversas características. Por exemplo, teclados diferentes para idiomas diferentes, faria sentido. Teclados diferentes para quem só tem uma mão e
e só tem a mão direita, ou só tem a mão esquerda, faria sentido, né? Você pensar num teclado. Então ele ensaiou lá, se vocês procurarem teclados de Dvorak na internet, vocês vão encontrar os mais diferentes. E de fato, se você pegar um teclado de Dvorak e você se treinar nele, você vai ser um digitador mais eficiente. Tá? Eles fizeram um teste, a Marinha Americana fez testes disso aí, numa época em que a gente precisava digitar muita coisa. Né? E ainda assim, nós não mudamos. Né? Nós todos continuamos usando esse padrão tradicional. Por quê? Porque é um teclado que já está familiarizado com milhares de usuários e seria mais... Então tem fenômeno de rede, tem custo de aprendizado. Legal, João Pedro, né? João Pedro quem? Oi? Né, nós temos vários motivos aí que fazem com que a gente não troque. Eu lembro quando eu morei na Alemanha quando eu estava na graduação e o teclado deles tinha uma diferença para o nosso. Só uma diferença. O Z e o Y não eram trocados. O Z na posição do Y e o Y na posição do Z. Cara, isso aí eu tinha que escrever meu TCC quando eu estava lá. Isso aí me causou um problema. Até uma hora que eu cheguei à seguinte conclusão: melhor é eu vou ignorar. Até por sorte, Z e Y, é que eu estava escrevendo em inglês, então eu tinha um pouco mais. Mas Z e Y ainda assim são letras que não tem tanto. Eu disse, sabe o quê? Eu vou escrever errado, depois eu faço com a macro lá no fim para substituir tudo. Porque me dava um nó na cabeça ficar pensando naquilo ali. Né? Agora eu dou aula no segundo semestre, eu dou aula 2 semanas de aula na França. O teclado da França, alguém já viu um teclado francês? Tem alguém que já entrou na Renault aí? A Renault tinha uma época, não sei se agora eles ainda tem, tinha uma época que eles tinham os teclados franceses lá. É uma praga aquilo lá. Você não sabe nem, a gente não consegue digitar, né? Tá? Um brasileiro, num teclado francês, vai ficar catando milho, mas de um jeito assim tão absurdo que você vai desistir. Você vai dizer assim, prefiro escrever um TCC no meu celular. De tão absurdo que é a diferença do teclado. Então a gente já tem essa diferença de um lugar para o outro porque não construímos um padrão único. Mas o fato de a gente ter padrões, a gente faz com que a gente esteja de alguma forma escravizado aos nossos padrões. Tá? De novo, é o fenômeno de rede. Quanto maior a rede, mais a gente não quer sair dela. Talvez até alguém de vocês tenha se animado quando eu falei, o Dvorak vai ser mais eficiente, mas daí você pensa o seguinte, mas daí eu vou ter que levar o meu teclado embaixo do braço sempre, né? Porque se eu for em qualquer outro lugar e o teclado que estiver disponível lá não for Dvorak, aí eu não consigo escrever. Então, não é uma boa ideia. Nós ficamos com os nossos teclados, mesmo que eles não sejam o padrão mais eficiente. Aliás, a brincadeira que eu faço aí no capítulo, é que esse próprio teclado que a gente tem aqui já é um resultado histórico, simplesmente. Ele veio da máquina de escrever. E na máquina de escrever, o que se buscava era, inclusive, uma baixa eficiência na digitação. Sabe aquelas máquinas de escrever de carimbo lá, né? Porque se você digitasse muito rápido, datilografasse no tempo, né? Muito rápido, e principalmente se letras que eram, agora não lembro se eram letras que eram muito próximas uma da outra, você, um carimbinho não tinha voltado ainda e o outro eles engatavam lá, você gastava um tempo enorme soltando eles. E isso tornava a tua digitação menos eficiente. Então lá foi projetado mecanicamente, talvez inclusive a posição das teclas, né? Lá para aquela máquina mecânica que tinha carimbo, você apertava aquilo e tinha que acionar um carimbo lá, né? Talvez o posicionamento das nossas teclas hoje seja ainda resultado de, eu não quero que o A esteja próximo de uma outra letra, porque tem muito A que é seguido dessa outra letra e eu quero que uma venha daqui e outra venha daqui para não ter jeito de eles se engatarem. Né? Então esse negócio de padrões estabelecidos tendem a ser, em mercados de informação, tendem a ser muito duráveis. É difícil a gente escapar de um padrão que já foi estabelecido. Ele vai ser levado adiante, ele não sabe nem por que faz daquele jeito mais, mas aquilo continua com a gente. Na verdade, isso acontece com padrões de uma forma geral, né? Se a gente pensar, por exemplo, a gente substituiu o cavalo por uma bicicleta, e aí a gente não conseguiu fazer isso sem colocar um selim na bicicleta, né? Uma sela, basicamente, na bicicleta. Mostra o quanto a gente não consegue escapar da ideia anterior que ele está querendo substituir. Tá? Tinha uma época que eu colocava era uma piadinha da internet dessa que o povo mandava antes dos memes, né? O pessoal mandava isso aí por e-mail, para vocês terem uma ideia, né? Explicando o que tinha definido o tamanho das turbinas dos foguetes que levaram o homem à Lua. Vocês já leram isso? Não pode ser só meme mesmo, tá? Não sei se isso aí tem alguma ligação com a realidade, mas não deixa de ser uma forma interessante da gente pensar aqui em como os padrões quando sendo definidos, acabam amarrando decisões futuras. Tá?
A história toda, foco lá, gente. A história toda aqui, ó, para definir os padrões do tamanho das turbinas dos foguetes que levaram o homem à Lua. A história toda começou com aquelas turbinas, elas não eram fabricadas lá em Cabo Canaveral, né, onde eram lançados os foguetes. Elas eram fabricadas lá no, sei lá, na Carolina do Norte, algum lugar lá na costa leste, e elas precisavam ser transportadas para ser montadas no foguete. Tá? Essas turbinas precisavam ser transportadas de trem. Então, um limitador é que essas turbinas tinham que caber em cima do trem. Tá? E daí o limitador para caber em cima do trem é que esses trens passavam por túneis. Né? Talvez o limitador mais do que definia, qual era o tamanho máximo que ela podia ter, os trens passavam dentro do túneis. Então, o que estava delimitando o tamanho da turbina do foguete de ir para a Lua era a dimensão da circunferência do túnel pela qual passava um trem. Pô, foguete, trem, qual é a ligação? Estão vendo aí, né? E daí a pergunta vem, por que o túnel tem aquela dimensão? Bom, obviamente porque por ele tem que passar um trem. E por que o trem tem aquela dimensão? Porque ele vai em cima de um trilho, e o trilho tem um certo afastamento entre os trilhos lá, né? Então, o trem foi projetado para ter algum equilíbrio em cima de um trilho que estava àquela distância um do outro, né? E daí diz assim, o que definiu aquela distância entre, né, um trilho e o outro? Que antes de andar em trilhos ele tinha carruagens, eles pegaram mais ou menos a distância entre os eixos de uma carruagem. E a carruagem, mas o que definiu a carruagem? É que as carruagens andavam nas estradas medievais. O que definiu as estradas medievais? Elas foram originadas lá pelos romanos, né? E o que definiu a largura de uma estradinha lá pelos romanos? Não, eles queriam que a estrada fosse larga o suficiente para passar um cavalo numa direção e outro na outra. Né? Resultado, né? A dimensão da turbina do foguete estava sendo dimensionada com base em 2 bundas de cavalo. Tá? Vocês veem o quanto uma tecnologia vai interferir numa outra que vem depois. Mesmo naqueles casos em que nem tem necessariamente custo de aprendizagem, mas esse já está ali e a gente vai, né? Em alguns casos tem, quer dizer, tem limitações aí nesse processo que você não podia fazer de outra forma por causa de decisões que já tinham sido tomadas antes. Aprisionamento já falamos. Quem que me dá aí um exemplo de aprisionamento em função do hardware, do software e de serviço? Vai lá. Meu pai e ele tinha uma empresa, aí ele pagava de anual o endereço de e-mail Isso. do nome da empresa. Daí eu falei, nossa, mas para separar de pagar isso, ia ser muito ruim, né? Ia ficar muito, ia ser muito custoso para a empresa, você vai pagar, para perder tudo. E se você pensar hoje, até hoje, você tem o número do telefone, né? Hoje tem uma legislação aí que nos dá a portabilidade do número, ou seja, se você quiser mudar de uma operadora para outra, você consegue levar o teu número, né? Talvez o número de telefone hoje já não seja mais tão importante, porque... Mas assim, gera transtorno, né? Se mudar o número, gera algum transtorno no meio do caminho. Mas e-mail, eu lembro que eu também fiquei anos pagando conta de e-mail, pagando assim, R$20 por mês, para ter o e-mail da minha empresa, né? Mas você precisava, a empresa estava assim, tinha uma época que ela estava sempre desativada, né? Mas eu disse, olha, pode chegar um cliente por ali que queira que eu faça alguma coisa que paga 5 anos de R$20 por mês. Então, nota que são custos que você continua pagando simplesmente porque você já estava pagando e não dá para trocar, né? É o custo faz parte desse aprisionamento. Tá? Mas, exemplo de aprisionamento de hardware. Esse teu é um aprisionamento pelo serviço, tá? O serviço de e-mail, né? Hardware. O que me dá um exemplo de aprisionamento de hardware? Tem o exemplo são sorteadores. Os sorteadores agora só sempre utilizaram o IPv4, né? E o IPv4 chegou no limite, porque tem um número finito. Tá. Eles criaram o IPv6. O IPv6, os atores, se colocassem todos os endereços, o IPv6 cada grande ali, o endereço do IPv6 ainda são brasileiros. Tá. Só que daí o custo de você colocar todos os sorteadores do IPv4 e do IPv6 é tão grande que no final o pessoal faz uma revisão do modelamento para passar o IPv6 e aí não faz muito utilizar o IPv4. Entendi, nós estamos presos ao hardware anterior. Sim, porque é tão custoso trocar de IPv4 para o IPv6. Eu sempre fico pensando quando vai ser o último vídeo que alguém vai conseguir colocar no YouTube com aquele número cheio de letras que eles dão pra gente, né? Mas tudo bem, você pode colocar depois uma letra, 2 a mais e vão aumentando. Mas você me dá a impressão que aquilo ali também parece finito nesse mundo em que a gente gera tanta coisa, né?
Eu já tinha colocado... você é o Pedro, né? Você é o Pedro, tá. Uhum. Legal. E aprisionamento... E o aprisionamento por software. Microsoft, por exemplo. Ele já deu o exemplo do Photoshop antes. Photoshop, do Felipe lá, são aprisionamentos que a gente tem, um produto simplesmente que a gente sabe usar, está confortável com ele, e trocar tem custo de troca. Programas de lealdades, por que são formas de... Oi? Poderia falar também o uso de linguagem de programação, né? Para programar certos serviços e coisas. Por exemplo, tem vários bancos que usam COBOL, que é uma linguagem muito antiga, né? Mudar ela seria muito... Mesma coisa com o PHP, por exemplo, para vários sites aí. O PHP ele já muito. COBOL, sabe que eu agora já não recomendo mais que vocês aprendam COBOL, mas há 10 anos atrás, o COBOL tem 50 anos, há 10 anos atrás eu dizia, gente, se alguém quiser ganhar dinheiro, estuda COBOL. Agora eu já acho que, assim, não sei, parece até... Já migraram bastante coisa. Muita coisa já foi migrada. E o que não foi migrado, também não sei se vão migrar algum dia. É claro, sempre existe algum trabalho para quem esteja disposto a trabalhar com essas linguagens. Né? A minha irmã trabalha na Bradesco, daí lá no time dela tem um funcionário que só tá lá porque ele é o único que sabe mexer no COBOL. Então nota, imagine que o COBOL teve uma sobrevida lá no bug do milênio, lá nos anos 2000, que teve o mundo inteiro ficou meio estressado com o fato de que a gente tinha por décadas guardado datas com 2 dígitos por ano, né? E de repente quando chegou em 99, não é nem o bug do milênio, o bug um ano antes do milênio, né? O milênio se deu lá no fim do passagem de 2000 para 2001, mas de 99 para 2000, ninguém sabia o que ia acontecer dentro das caixas pretas aqui, eu ia falar caixa preta do avião, não é aquela caixa preta que eles procuram, mas das caixas pretas de software que existem nos mais diversos sistemas, ninguém sabia. Teve companhia aérea que não voou naqueles dias, se cair, que cai o avião do meu concorrente lá, né? Teve empresa que ficou anos, né, procurando modificar o seu código. Teve empresa que chegou, simplesmente empresas vendedoras de sistemas integrados, de gestão, que disseram, tá aí a tua chance de trocar tudo que você tem para um sistema novo. Teve empresa que trocou todo o sistema, né, para escapar do problema do bug do milênio. E naquela época, o COBOL, os programadores de COBOL ficaram ricos, porque já tinha pouco. Estou falando de 25 anos atrás, já tinha muito pouco programador de COBOL. Eles estavam pegando o pessoal que tinha se aposentado e contratando de novo, para tentar ajustar os programas para conseguir escapar do bug do milênio. E, por fim, por que o aprisionamento baseado em informação tende a ser mais durável que o decorrente de utilização de equipamentos? Tem um pouquinho a ver com o fato de que o nosso aprisionamento de informação também é mais durável do que o aprisionamento no cartãozinho de fidelidade do restaurante por quilo. O equipamento, quando o equipamento pifa, né, a gente vai ter que trocar ele, né? Mas o software está muito ligado ao conhecimento. O hardware, em alguns casos também precisa de conhecimento nosso, mas muitas vezes o hardware depende do conhecimento lá do fornecedor, né? Mas não, você fica menos diretamente envolvido com aquilo. Mas o software, ele acaba gerando um aprisionamento maior. Joia, gente, eu acho que aqui é um bom momento então para a gente... Não sei se tem alguma outra dúvida ou curiosidade aí do capítulo, alguma ideia que tenha chamado a atenção de vocês. Então fazemos um intervalinho e daí voltamos para falar do nosso projeto aí e organizar aquelas equipes que ainda estão meio perdidos aí também, tá bom? Até já.